Oi, meu nome é Vinícius, eu sou cozinheiro e eu vim aqui hoje para a gente falar um pouco sobre comida de boteco. Nós hoje escolhemos dois comidas principais, mais tradicionais, que é o bolinho de bacalhau e o escondidinho de carne seca. Hoje nós vamos começar pelo bolinho de bacalhau, que é um bolinho bem tradicional português, que o pessoal no Brasil acolheu bem. Em vários botecos que a gente vai, a gente sempre encontra um bolinho de bacalhau. Existem várias versões, hoje a gente vai fazer uma mais básica, mas sempre tem um toque pessoal em cada lugar que a gente vai, tem um toquezinho de cada chefe. Bom, para começar hoje, a gente vai precisar de 350 gramas de bacalhau já desfiado, dessalgado, 300 gramas de batata, salsinha, azeite de oliva, uma ou duas gemas, sal, alho e cebolinha. Para começar, a gente vai refogar o alho com um pouco de azeite. Deixar esquentar um pouquinho o óleo. O alho tem que ser bem rápido, ele não segura tanto a temperatura, então a gente tem que refogar ele rápido e já colocar os outros ingredientes, para ele não queimar e não ficar um gosto amargo na comida daí. Aqui a gente está usando 3 dentes de alho, esperar dar uma refogada bem nele. Quando ele começar a soltar bastante o aroma dele, porque ele já está começando a ficar no ponto, cuidar sempre para não deixar ele torrar. Vamos botar a batata agora e esmagar ela e fazer o purê. Aproveitando já a temperatura da panela. A gente baixa o fogo. Esse é um detalhe também muito importante, a gente não pode deixar a batata passar muito na hora de cozinhar ela, porque senão vai ficar um bolinho mole, na hora de fritar ele acaba se abrindo, até mesmo se desmanchando. Depois a gente entra com o bacalhau. E agora a gente começa a misturar todos os outros ingredientes. Já colocamos um pouquinho de salsa, um pouco de cebolinha. Vou botar também uma pimentinha do reino, para dar mais sabor. Agora vamos misturar bem assim. O bom do bacalhau, para fazer o bolinho, ele está bem desfiado também, para ele poder se agregar bem ao purê, né? Agora vamos colocar as gemas. Eu separei 2 gemas, mas eu não vou colocar toda ela. Vou botar só uma gema. Que é mais para dar uma liga nele na hora de fritar, para ele poder ficar bem consistente, né? Tá, agora vamos dar o formato nele, o processo aqui já finalizamos. Alguns lugares eles fazem bolinho com as mãos, ou então ajeitando mais compridinho, como se fosse um maquinelle. Mas agora nós vamos usar 2 colheres para a gente fazer um maquinelle com ele, porque ele fica bem padrão e fica bem bonito depois na hora da apresentação. 2 colheres, uma passa por cima e outra por baixo. É bem simples o processo e eles vão ficando sempre o mesmo formato. Por cima, por baixo e vai dando formato nele. É bom também que não suje as mãos. É um processo bem rápido. Agora nós vamos fritar o bolinho de bacalhau. Uma coisa muito importante é que a temperatura do óleo tem que estar bem quente. Se a gente colocar o bolinho no óleo frio, ele vai começar a absorver, ele vai ficar muito cheio de óleo dentro dele. A gente pode perceber que ele começa a fazer um formato, começa a dar uns desenhos dentro dele. A gente pode botar a mão próximo para ver se ela está bem quente. E podemos colocar deles um de cada vez daí. É bom que ele cubra o óleo, cubra eles para eles fritarem todos uniformes de uma vez só. Limãozinho para dar um toque.
E aí está nosso bolinho de bacalhau, pronto para ser servido, degustado. Bom, agora nós vamos preparar o escondidinho de carne seca. O escondidinho de carne seca é um prato típico brasileiro, muito consumido no Nordeste, até Minas, e ele tem sempre aparecido nos botecos em mini porções e é um prato muito apreciado. A base dele mesmo é carne seca desfiada, com manteiga de garrafa e cebola e com purê de mandioca. Vamos para o processo dele então. Vamos refogar primeiro a carne seca. A carne seca a gente vai refogar com um pouquinho de óleo. Vamos colocar também manteiga para derreter. A manteiga vai dar sabor. No Nordeste eles usam muito a manteiga de garrafa. Aqui no Sul é um pouco mais difícil de se achar ela. Ela tem um tom mais amarelado, ela deixa o purê bem amarelinho. Aqui a gente vai usar a cebola julienne, é uma cebola cortada em tiras finas, para ficar bem parecido com a carne seca desfiada, para manter um padrão. A gente derrete bem a manteiga, depois a gente entra já com a cebola julienne. Vamos separar bem ela, deixar refogar. Quando ela começar a ficar transparente, a gente entra com o alho. A cebola ela segura mais a temperatura do que o alho. Vamos deixar ela refogar bem. A gente usa bastante manteiga bem para ele ficar bem saboroso, porque a carne seca depois ela absorve bem esse líquido, esse sabor. Vamos entrar com o alho agora. A gente nota que a cebola ela começa a ficar bem molinha e ela começa a ficar transparente. Esse é o momento da gente entrar com a carne seca. A carne seca, dá para cozinhar ela tanto na panela de pressão quanto na panela normal. Na panela de pressão ela vai ficar mais ou menos uns 40 minutos. É bom ter uns pedaços bem grandes para a gente poder fazer uns fios bem compridos. E já na panela normal ela vai ficar mais ou menos 1 hora e meia cozinhando na água. E também uma boa dica é deixar ela morna para poder desfiar. Ela desfia mais fácil do que deixar ela esfriar muito. Se ela gelar, ela fica mais difícil de desfiar. Para dar um pouco mais de sabor, vamos colocar um pouquinho de pimenta dedo de moça. Vamos colocar a salsinha. Lá no Nordeste o pessoal usa muito o coentro também, que é bem típico. Bom, o recheio já está pronto. Agora deixamos ele reservado e vamos fazer o creme de mandioca. O creme de mandioca, a base dele, eles usam muito leite de coco. Então a gente vai colocar primeiro a manteiga para derreter na panela. Porque na verdade a gente vai fazer tipo um purê mais cremoso assim. Tem muitas pessoas usam o liquidificador, eles gostam de bater ele no liquidificador, processar ele, para ele ficar bem homogêneo. Entramos com a manteiga. Lá no Nordeste eles usam muito a manteiga de garrafa. Ela é mais líquida e ela tem um tom amarelado. Ela vai deixar um purê bem amarelinho. Hoje aqui vamos colocar um pouquinho de açafrão da terra para dar esse efeito, para ele ficar mais amarelinho. Pouca coisa, porque ele já dá uma coloração bem forte. Quanto mais quente, mais colorido ele vai ficando. Derretido a manteiga, entramos com leite de coco. Misturamos com a manteiga.
E depois vamos adicionar uma mandioca já cozida e esmagada. Esse processo agora nós vamos misturar bem ele. Podendo também a gente pode bater ele no liquidificador. Então nós continuamos amassando ele até ele ficar bem homogêneo. Agora ele já ficou bem homogêneo, como a gente pode ver. E vamos para o processo de montagem dele agora. Para montar o escondidinho, a gente vai precisar de um refratário. Se quiser servir ele um pouco mais na quantidade para mais pessoas, ou podemos servir ele também em mini porções. Hoje nós vamos fazer ele em mini porções, porções individuais. O processo começa assim. Primeiro colocamos o creme na base, embaixo. Depois vamos com o recheio. Vamos colocar o recheio, botar bastante, para ele ficar bem saboroso, bem recheado. Assim, quando a pessoa comer, vem bastante carne seca. Ela está bem brilhosa, a manteiga deixa um brilho e um sabor nela. E agora nós cobrimos com o restante do creme. O escondidinho é justamente isso, né? O creme escondendo a carne seca. Colocamos a quantidade boa, para que ele fique bem coberto, não aparecendo nada dele. Agora, antes de ir para o forno, a gente coloca um queijinho parmesão. No Nordeste eles usam muito também o queijo coalho, que é um queijo bem típico deles, mas com queijo parmesão também fica muito bom. E ele é bom para gratinar também, ele fica com uma aparência bem bonita mesmo. Agora a gente vai levar eles ao forno já pré-aquecido, mais ou menos uns 180, 190 graus, para ele ficar bem gratinado. Ele já está todo cozido por dentro, né, o processo deles. É mesmo para gratinar, para poder ficar uma aparência bem bonita. Vamos levar ao forno agora. Ele já está pré-aquecido. Vai demorar mais ou menos uns 10 minutos para ele gratinar bem e ficar com uma aparência bem bonita. Agora o nosso escondidinho já gratinou, já está pronto. Vamos tirar ele do forno, ver como é que ficou. Ficou bem bonito. Vou colocar aqui um, tirar o outro. No momento que ele pegar já essa coloração mais gratinada, ele fica borbulhando dentro da manteiga, tudo, a gente já pode tirar e montar para servir. Agora vamos fazer uma montagenzinha. Vamos colocar aqui a tampinha, pegar uma pimentinha dedo de moça, junto com umas salsinhas, pode ser um pouquinho de coentro também, fazer uma apresentação. Vamos colocar aqui do lado junto. E aqui está o nosso escondidinho de carne seca, pronto para ser degustado, servido, junto com o nosso bolinho de bacalhau, que nós também fizemos hoje nas comidas de boteco. Bom, espero que vocês tenham aproveitado bem as receitas, tenham pegado boas dicas e espero que vocês possam fazer em casa e que fiquem bem gostoso, saboroso, como pode ficar aqui hoje também. Agradeço, valeu. Vamos ver como é que ficou no escondidinho. Parece que tá bom. Vamos lá então. Um bom apetite.